ela se estranhou. Então não era algo natural. Então dali ela já começa a entender que já era algo ali diferente para ela, pois ela procurava estar ali ao meio-dia porque ela não queria encontrar ninguém, porque justamente ao meio-dia não tinha pessoas ou outras mulheres indo buscar água nesse poço. Então ela escolheu esse momento que ela poderia estar ali sozinha. E continuando aqui no versículo 10, né, Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e de quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Né? E então logo ela perguntou. Ela não tinha entendido, irmãos, a questão espiritual. Ela ainda estava ali naquela questão de pegar água ali, vamos dizer, da forma física ali. Mas só que o encontro de Jesus com a mulher samaritana era um encontro espiritual. E o Senhor Jesus disse, né, seguindo aqui: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E o versículo 13 vai falar: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. E Jesus explicando novamente para ela: quem bebesse daquela água ia ter sede novamente. Né? Numa sociedade que buscava questões de status, ou até de desprezar algumas pessoas pela forma que ela vivia, né, na sociedade, para ela seria estranho, né, ela ouvir isso de Jesus, né, de quem beber dessa água terá sede outra vez. E Jesus, ele estava falando, era algo sobre o interior, não era algo externo. Jesus estava ali, de certa forma, criando um pano de fundo para poder falar para ela realmente o que ele tinha ali para fazer, né, nesse momento que ele tinha encontrado com ela, né. Ele queria criar um pano de fundo para falar do verdadeiro do verdadeiro objetivo que ele tinha ali para falar com ela. E seguindo aqui no versículo 14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida toda. Isso vai representar, a regeneração, isso vai representar a vida eterna, a salvação. Quando Jesus fala que quem beber dessa água não vai ter sede, ele está falando da vida eterna que ele quer dar para cada um de nós. E versículo 15: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então já foi algo ali que já chamou a atenção. Então o diálogo aqui já começou a mudar. A mulher samaritana já começou a fazer outras perguntas, né? Se o irmão se lembra que nos versículos anteriores, ela falava como que Jesus poderia pegar essa água, né? Pois era muito fundo. Mas ela aqui, ela já pergunta, né? Ela já quer, né? Na verdade, né? A mulher lhe disse: dê-me dessa água. E isso dá para entender que ela precisava de algo para permanecer na vida dela, né? Ela precisava de algo que preenchesse o certo vazio que existia na vida dela, pois ela era uma mulher desprezada naquela sociedade. Versículo 16: e ele lhe disse: vai, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido, né? E Jesus quis revelar, né, essa realidade da vida dela, pois ela teve alguns maridos e tinha um outro, né? Mas Jesus falou para ela que ela falou bem
certo, né, que ela tinha outros maridos e aquele marido não era o marido dela, mas Jesus só quis trazer essa realidade para ela, para que ela pensasse ou refletisse como estava a vida dela, né? Então, logo Jesus, ele já estava preparando para mostrar para ela que ele queria trazer algo novo para a vida dela, queria trazer uma transformação para a vida dessa mulher. O versículo 18, fato é que você já tem 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E a mulher disse a mulher, Senhor, vejo que é um profeta. Então a gente já percebe, né, irmãos? O pouco de tempo que Jesus falou com ela, ela já percebeu que Jesus era uma pessoa diferente. Ela já começou a falar que no final aqui, no versículo 19, ela já estava falando que Jesus era um profeta. Então, é dessa forma que o nosso Jesus, ele quer nos aproximar de nós, para que a gente entenda o poder que ele tem sobre as nossas vidas. Não é que o nosso Senhor Jesus, ele veio para transformar a vida de cada um de nós, e trazendo a realidade da forma que estamos vivendo, para que a gente venha entender que nós precisamos ter uma vida diferente. E isso aconteceu com a mulher samaritana. Amém? Irmãos, e a gente entende aqui, né, que vários teólogos, né, de diferentes correntes, eles concordam, né, que João capítulo 4, versículo 19 é uma das passagens mais emblemáticas do Evangelho, ilustrando a graça inclusiva de Jesus, seu poder de transformar vidas através da água viva, né, através do seu Espírito, e a natureza do seu evangelismo relacional e pessoal. Ele nos lembra que Deus busca adoradores em espírito e em verdade, e que o Messias veio para todos, sem exceção. O nosso Senhor Jesus veio para todos, sem nenhuma exceção, irmãos. Mesmo aquela pessoa que você imagina ou pensa que ela não pode estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para essas pessoas também. Da mesma forma que Ele chamou cada um de nós aqui, Ele chama mais pessoas para que possa ter a vida eterna, que possa beber dessa água, que eles não vão ter mais sede. Se a gente parar para pensar, de algumas formas que a gente vivia antes, e que sempre a gente recorria às mesmas coisas, porque precisava preencher algo nas nossas vidas. Eu falo isso porque assim foi na minha vida também. Eu buscava as coisas que precisavam preencher aquele vazio de todo final de semana, mas sempre eu buscava e nunca era saciado. E assim aconteceu com a mulher samaritana. Mas esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo fez com que ela percebesse, entendesse que o nosso Senhor Jesus, Ele quer nos dar vida eterna, Ele quer saciar toda a nossa sede. Somente em Jesus nós vamos conseguir isso, irmãos. E Jesus, Ele quer dar vida e vida em abundância, né? E essa vida é uma vida que não vai acabar mais, irmãos. É uma vida de alegria, de felicidade. Mas bem sabemos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, vamos passar por tribulação, vamos passar por dificuldades. Mas o que o nosso Senhor Jesus promete é algo eterno, não é algo passageiro. Então a gente já tira aqui de algumas lições, né, que o nosso Senhor Jesus, Ele quer estar próximo de nós, para que a gente venha ter essa água, né, que vai jorrar a vida toda. E se a gente parar para olhar como anda o nosso mundo, ou como anda o nosso Brasil, quantos rios, né, enormes que a gente tem visto na televisão, que já secaram. Essa água vai acabar. Apesar de muitos, né, que estão, infelizmente, né, o homem faz parte disso,
né, estragando ali o meio ambiente, poluindo o meio ambiente, e dessa forma aquela água vai se acabando. Irmãos, mas com o nosso Senhor Jesus não vai acabar, irmãos. Ele quer te dar vida eterna. Se aproxime do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que de uma forma tímida, de uma forma que às vezes a gente fica assim, será que é isso mesmo? Não, será que é dessa forma que eu tenho que seguir? A gente viu aqui de alguns versículos que nós lemos sobre esse encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. A partir do momento que Jesus foi falando com ela, foi mostrando algumas coisas, ela foi percebendo, né, a necessidade de ter essa água, né, que vai jorrar a vida inteira. E nós podemos, eu vou trazer aqui 3 pontos que a gente vai aprender um pouco mais, né, sobre a mulher samaritana, sobre esse encontro, né, com o nosso Senhor Jesus. Deixa eu só avançar aqui. Vamos lá, vou seguindo aqui. O que aprendemos, né, com esse encontro? Jesus se preocupa com as pessoas desprezadas. A mulher samaritana era uma mulher rejeitada por seu próprio povo devido ao seu passado e à rivalidade histórica entre os judeus e samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos mestiços, impuros, uma inimizade que remontava à divisão do reino de Israel. Então, o povo judeu, eles não se davam bem ali com o povo samaritano, porque o povo ali de Samaria, né, a partir da divisão do reino, eles começaram a adorar outros deuses, né, eles se casaram com outras pessoas de outras religiões, então ali eles ficaram de lado, né, ele foi um povo ali que de certa forma foi desprezado ali pelos judeus. Então por isso que quando a gente lê que a mulher samaritana fala para Jesus, como é que pode, né, ele está falando com ela, era por isso, irmãos, porque para os judeus eles eram impuros, então o que era impuro eles não se aproximavam, e daí a gente entende como Jesus, ele encontra as pessoas, né, da forma que elas estão, da forma que elas estão vivendo, mas só que Jesus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ele não vê o externo como nós vemos, né? Ele vê o coração. E ele viu um coração honesto na mulher samaritana. Ele viu ali que se ele pregasse, se ele falasse do poder que ele tinha para transformar a vida dela, ela ia entender isso. Por isso que o nosso Senhor Jesus chama as pessoas diferentes. E muitas das vezes a gente olha para aquela pessoa e acha que é impossível ela estar aqui conosco, que é impossível ela estar adorando e louvando a Deus, mas de repente a gente vê essa pessoa na igreja se convertendo, se batiza, e muitas das vezes elas fazem algo extraordinário no reino de Deus. Elas se tornam pessoas que levam o evangelho para frente. É porque Jesus, ele não vê da forma que nós vemos, irmãos. A gente às vezes vê pessoas nas ruas, às vezes a gente vê pessoas nos vícios, aí a gente começa a pensar, não vou falar do evangelho para essa pessoa não, mas a gente está vendo só o externo, o nosso Senhor Jesus, ele vê no coração. Jesus intencionalmente foi ao encontro dela, mostrando que ele se importa com aqueles que a sociedade marginaliza. Esse encontro simboliza a busca pela verdade interior e a conexão com a essência divina, lembrando que todos podem receber água viva e encontrar a plenitude espiritual. Todos podem receber essa água viva, irmão. Vai depender da forma se ela vai aceitar ou não, mas a água viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, está para todas as pessoas, porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas, porque a graça de Deus está
todas as pessoas, irmãos, porque a graça de Deus vai derramar o amor que Ele tem sobre cada um de nós. Não podemos olhar com o nosso olhar humano para as pessoas. É uma das coisas que nós aprendemos aqui também com esse encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana. Precisamos ter olhos espirituais, porque foi só a partir do momento que essa mulher começou a olhar para Jesus com um olhar espiritual que ela entendeu que ele era um profeta. E logo depois a gente vê que Jesus, ele falou para ela que ele era o mestre, né, que ele era o Messias prometido. E o interessante é que ele não tinha falado, além, né, dos discípulos que já seguiam ele não tinha falado para mais ninguém que ele era o Messias. Ela foi a primeira pessoa que Jesus falou que ele era o Messias prometido. Como é interessante, né, irmão, ver a importância que Jesus dá para cada um de nós. Irmãos, você é valioso, irmãos. Você tem valor. Diante de Deus, cada vida é preciosa. E se a gente ler um pouco mais na palavra do Senhor, Ele vai dizer que Ele não se alegra com a morte de ninguém. Ele não se alegra, irmãos. Por isso que Ele enviou nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para salvar nossas vidas. Não foi para que a gente tenha a segunda morte. Mas que a gente consiga a vitória que o nosso Senhor Jesus Cristo conseguiu lá na cruz. Ele venceu a morte, irmãos, para te dar vida. Nosso Senhor Jesus Cristo não precisava ter descido aqui. Ele não precisava ter vivido o que Ele viveu. Ele não precisava ter passado por tudo o que Ele passou. Ele foi moído. É como a gente vê nas Escrituras. Em nenhum momento Ele reclamou. Ele foi como uma ovelha muda, né, até o Calvário. Aí será o que Jesus estava pensando? Às vezes eu fico pensando isso. Será que Jesus estava pensando na hora que Ele estava passando por aquilo? Que Ele estava apanhando, que Ele estava sendo humilhado? Quando rasgaram as roupas dele, eu fico pensando. Mas talvez não seja tão difícil da gente entender. Mas Ele estava pensando, vai valer a pena. Vai valer a pena passar por tudo isso. Porque o amor de Deus está sobre a vida de cada um de nós. E o segundo ponto aqui que eu quero falar com os irmãos, que é que Jesus é a água da vida. Vamos ver se vai passar ali. Isso. Vou tomar uma água aqui que hoje... Engraçado que o tempo mudou de repente, né? Antes estava muito frio, agora aqui já está muito seco. Irmãos, Jesus, Ele é a água da vida. Jesus oferece à mulher uma água viva, se bebida, fará com que ela nunca mais tenha sede, transformando-se em uma fonte que jorra para a vida eterna. Isso contrasta com a água do poço, que só sacia a sede temporariamente. Jesus é a única fonte de vida eterna. Somente Jesus é a fonte de vida eterna, irmãos. Por isso que nós temos que cada vez mais se aproximar do nosso Senhor Jesus, porque Ele vai dar vida eterna para cada um de nós, para cada pessoa que entender que Ele é o Cristo, né? Que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador. Jesus veio para dar vida eterna, em abundância. A água que Ele oferece é a própria essência da eternidade. Então, a água que Ele oferece para cada um de nós, irmãos, é a própria essência da eternidade. Se cada um de nós queremos viver eternamente, precisamos beber dessa água, pois ela vai te dar vida eterna, vai te dar salvação. Ele oferece a todos, independente do seu passado e condição, independente do que você já viveu. Muitas vezes, irmãos, quando nós
principalmente quando nós nos convertemos, isso começa a bater muito na nossa mente, né? Ah, não, eu fiz isso, fiz aquilo, ah, eu não posso ir para a igreja, não, Jesus, eu sou um pecador, Jesus não vai gostar de mim, né? Por isso, por aquilo. Mas só que Jesus, Ele não vai olhar para o seu passado, né? Jesus, Ele já está olhando para o presente, irmãos. Ele já está olhando para o seu futuro, porque Ele vai te restaurar, Ele vai te dar outra vida, irmãos. Por isso que Jesus, Ele não vê como a gente vê, porque Ele sabe o poder que Ele tem de transformar vidas. É isso que o nosso Senhor Jesus veio fazer aqui. Ele veio mostrar para nós que é possível ter uma nova vida, que é possível viver eternamente. E nesse mundo moderno, né, que nós vivemos, de tanta tecnologia, muitas pessoas querem conseguir uma fórmula, né, de viver mais, né, de passar mais tempo aqui, de ser mais jovem, né, que dirá, né, das práticas aí, né, que dizem, né, que a pessoa vai se tornar mais jovem. Irmãos, mas isso tudo é passageiro, né? Isso vai passar. Até a melhor tecnologia, ou a tecnologia de ponta desse mundo, não vai te trazer a vida eterna, não vai te trazer essa questão de ser mais jovem. Pode até de um certo momento você ficar, né, dar um jeito ali no rosto, e isso e aquilo. Mas nós precisamos de Jesus, né? Ele que vai dar vigor para a gente, é Ele que vai trazer essa vitalidade para cada um de nós, né? Essa vontade de viver cada vez mais, entendendo que o nosso Senhor Jesus vai vir nos buscar, que o lugar que Ele está preparando para nós é muito melhor do que o que nós vivemos, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que nem passou na nossa cabeça, nós nem imaginamos, irmãos, o que está sendo preparado para a vida de cada um de nós. Mas Jesus, Ele sabe disso, por isso que Ele procura pessoas que adorem Ele em espírito e em verdade. Por isso que Jesus vai buscar nos lugares mais improváveis que a gente possa pensar. Ele vai buscar. Antes de eu me converter, e foi isso, né, que me levou a me converter. Deus, né, Ele me revelou num sonho que eu não estava indo para o céu, que aquela rua, que aquela vida que eu levava estava me levando para o inferno. E isso me trouxe muito medo, né? A minha mãe sempre me evangelizava, ela sempre me falava, né, do amor de Jesus. E essa era a forma dela evangelizar. Ela falava: meu filho, Jesus te... E não só para mim, mas para todas as pessoas ali que ela conhecia. Ela falava: Jesus te ama, né? Vinha e abraçava. E ela conquistou várias pessoas ali para a igreja, lá onde ela congregava. Eu creio que quando ela veio falecer, metade da igreja que estava naquela época, eram pessoas que ela evangelizou, irmãos. Ela entendeu, né, que a vida eterna, que a salvação era somente por Jesus Cristo. E ela não queria isso só para ela, queria para os filhos dela, queria para os amigos. E muitos que estavam ali, eles se converteram por meio, né, desse evangelismo, e as outras pessoas que também se converteram da família. Por isso que é tão importante nós entendermos, né, que só o nosso Senhor Jesus tem a vida eterna. E último ponto que eu quero falar com os irmãos, né, que Jesus revela a nossa realidade. Ao pedir que a mulher chamasse seu marido e revelar que ela tivera 5 maridos e que o homem com quem vivia não era o seu esposo, Jesus expôs a realidade dela.
essa revelação não foi para julgá-la, mas para que ela reconhecesse a necessidade de uma mudança profunda, uma transformação que só Jesus pode operar através do Espírito Santo. O sermão nos convida a refletir sobre a nossa própria realidade, onde estamos buscando saciar a nossa sede. A palavra de Deus nos mostra que realmente somos e quem nós somos e quem nos guia para a verdadeira vida. Então, Deus ele vai nos mostrar a nossa realidade, não para julgar, irmãos, porque até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio para nos julgar, mas ele vai mostrar a nossa realidade para que a gente venha entender que nós precisamos de uma transformação, né? Que nós precisamos ter uma nova vida. Se eu não tivesse entendido, após essa revelação que Deus me deu, que eu estava andando em caminhos errados, eu não teria me convertido. Então nós precisamos entender a nossa realidade, né? Não importa o seu passado, o verdadeiro encontro com Jesus redefine o seu futuro. Então não importa o seu passado, nosso Senhor Jesus Cristo vai redefinir o seu futuro. Só Ele que pode fazer isso por nós, irmãos. Esqueça tudo que já passou, tudo que não deu certo, a empresa que não deu certo, aquele curso que não deu certo, até aquele casamento, aquele relacionamento que não deu certo. Agora é com você e Jesus, porque vai dar certo. Porque se Jesus estiver no nosso barco, né, tudo vai dar certo, né? Se a gente lembrar lá dessa passagem, né? Se o nosso Senhor Jesus Cristo estiver no nosso barco, vai dar tudo certo, irmão. Ele vai redefinir o seu futuro, o meu e o seu, e é para a vitória, é para dar glória a Deus, porque não é sobre a gente, é tudo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, é tudo sobre o amor do nosso Deus. A cada dia um novo começo. Jesus vai não vai focar em seus erros, mas vai focar no seu potencial que está em teu coração. Então, nosso Senhor Jesus, ele não vai focar nos nossos erros, né? Ele vai focar no potencial que cada um de nós temos no nosso coração, né? Primeiramente, para que a gente venha ter a vida eterna, mas também para glorificar o nome do nosso Deus. A transformação da mulher samaritana. A mulher samaritana buscava satisfazer suas necessidades em relacionamentos falhos, o que levava à rejeição social e a buscar água em horários em que não encontraria outras pessoas. O impacto de Jesus falar sobre a água que saciaria sua sede para sempre e depois revelar o seu segredo foi transformador. Então, o impacto desse diálogo que essa mulher teve com o nosso Senhor Jesus Cristo foi transformador para a vida dela. E não somente para a vida dela, irmãos, porque se a gente ler um pouco mais para ver o que aconteceu com esse povo que era desprezado pelos judeus, a gente vai ler lá no versículo 39 do mesmo capítulo, né, capítulo 4, o que aconteceu, irmãos. Ali só após esse diálogo, né, após a mulher samaritana entender que o nosso Senhor Jesus Cristo era o Messias. E se a gente ler um pouco mais, que após esse diálogo ela deixou os baldes, os cântaros, né, que ela tinha levado para encher de água, ela deixou, irmãos, porque a alegria dela não era aquela água que estava naquele poço, irmãos. A alegria dela era Jesus. Quando ela entendeu isso, ela lembrou de quem, irmãos? Ela lembrou das pessoas que desprezavam ela, né? Lá no povo lá de Samaria, pelo fato da forma que ela vivia, pelo fato dela ter vários maridos, né? Então ela ficou ali no canto, ela foi desprezada. Mas ela lembrou, irmãos, de todo aquele povo que não sabia da verdade, que eles não sabiam que o Cristo, né,
que o nosso Senhor Jesus Cristo já tinha vindo, porque se dependesse do povo judeu, também que não se relacionava com eles, eles não iriam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 39 vai falar: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, de Jesus, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Está vendo, irmãos? Como foi transformador, né? Essa conversa, esse diálogo que a mulher samaritana teve com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não salvou somente a vida dela, mas salvou muitos que estavam ali deixados de lado, né, pelo povo judeu, mas pela transformação dela, nosso Senhor Jesus, né, levou o evangelho, levou a tua palavra, né, o reino de Deus, na verdade, né, ele levou o reino de Deus para aquele povo ali que eram desprezados ali pelo povo judeu, irmãos. E é isso que Jesus faz com cada um de nós. Ele nos chama, Ele nos tira de lugares mais improváveis, Ele chama pessoas improváveis, né, para levar o reino dEle. E essa mensagem, irmãos, que eu trouxe hoje, né, para que a gente venha refletir sobre o poder transformador de Jesus. Se aproxime de Jesus com alegria, com intensidade, acreditando que só Ele pode dar a água viva, né? A água que vai jorrar. E a gente pode entender que quando Ele fala da água que vai jorrar, é porque você vai levar o Evangelho. Irmãos, você faz parte dessa água, irmãos. Você faz parte desse processo. Assim, para concluir, assim como a mulher samaritana que buscava repetidamente no poço o que só Jesus poderia dar, muitas vezes procuramos satisfação em lugares errados. Somente um encontro genuíno com Jesus pode transformar nossa vergonha em humilhação, em alegria e testemunho. Jesus é a água da vida eterna e somente Ele pode nos dar uma vida plena, duradoura. Quando o conhecemos, somos impulsionados a compartilhar essa verdade com os outros. Irmãos, então é isso, né? Então que venhamos aí compartilhar, né, de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. O seu testemunho pode salvar muitas pessoas, como é o testemunho dessa mulher salvou muitos samaritanos, né? Vocês lembram do bom samaritano? Lembram? Vocês vão lembrar. Mas foi esse testemunho que foi levado para esse povo, que transformou a vida de cada um deles. Amém? Irmão, vamos orar e agradecer, né, mais uma vez, por Deus, né, pela vida, agradecer pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Também vamos orar, né, pela vida do nosso pastor Luiz Cláudio, que está viajando, que está descansando. É muito importante para ele ter esse momento de descanso. Então vamos orar pela vida dele também. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos aqui, de poder testemunhar, Senhor, o teu poder testemunhar, Senhor, a transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Neste momento quero aproveitar, Senhor, também pedindo pela vida do nosso pastor Luiz Cláudio, esteja abençoando a vida dele, esteja dando saúde para ele, ó Pai, e que o Senhor possa dar um descanso para ele, e que ele possa voltar com vigor, com mais intensidade na Tua obra, Deus. Abençoa ele, abençoa toda a família, e abençoa, Pai, a nossa igreja, Pai. Isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Vamos estar de pé nesse momento? A gente canta essa canção, logo em seguida está finalizando, mas essa canção é sobre isso, né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, olha aí, tudo vai transformar. Por quê? Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Amém, meus amados. Vamos orar neste momento. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo, Pai, o irmão Sávio. Ó Senhor, assim como o Senhor colocou na sua agenda, Pai, o Senhor foi ao encontro daquela mulher samaritana, indigna da tua presença, também venha ao encontro de cada um de nós, Pai. Venha também com essa tua graça que mudou por completo a vida daquela mulher, a sorte de todo aquele povo, Senhor. Muda também a nossa sorte. Que nós possamos a cada dia mais, Senhor, almejar, desejar, querer o Senhor com toda a nossa intensidade. Continue a abençoar o sábio, Senhor, na sua caminhada, edificando o teu servo na tua palavra, no teu espírito, Senhor, para que ele se torne um varão valoroso, Senhor, diante da tua igreja, diante de um púlpito do qual o Senhor o colocar, Senhor, para que ele esteja sempre ministrando sobre temor do Senhor, Deus. Também queremos te agradecer, Pai, pela vida dos nossos irmãos que neste momento trouxeram as suas ofertas, os seus dízimos. Continue abençoando, Pai, aqueles que têm contribuído com a tua casa. E abençoando também aqueles que não podem, Senhor, por causa do desemprego, da dificuldade financeira. Abra a porta, Senhor, para esses irmãos, para que eles possam estar com as suas vidas financeiras organizadas e ter o prazer de contribuir com a tua obra. Ó Deus, abençoa cada um de nós, levando para os nossos lares debaixo da tua graça, da tua proteção, nos dando um restante de semana abençoado, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todo Israel espalhado pela face da terra, em especial sobre a tua igreja, que está reunida aqui neste lugar, nesta noite, Pai. E o teu povo diz amém. Deus os abençoe, os guarde, lhes dê uma excelente semana em Cristo Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.